Oi, pessoas, tudo bem? Tranquilos? Esse aqui é o último encontro, né, do módulo, o último encontro do semestre, inclusive, para os módulos de quarta-feira, né? Então eu vou fazer um vídeo agora um pouquinho mais longo para falar um pouquinho sobre alguns temas que a gente tem discutido sobre esse módulo e até para levantar algumas possibilidades de busca aí, né? A gente começou lá no início, né, desde o módulo passado já discutindo, né, formas de alimentação, o que envolve essas formas de alimentação, o que é alimentação para o ser humano, tá? Toda a história evolutiva humana, etc. E aí cabe muito uma reflexão que é os certos preconceitos que a gente tem com relação a tudo que envolve esse processo de alimentar, né? Então, desde das discussões que a gente fez sobre outros animais não humanos, né, utilizados na alimentação, a forma que esses animais são tratados, a tortura que eles sofrem, né, a dor que eles sofrem para poder chegarem até nosso prato, né, como isso podia ser diferente, e envolvendo também os seres que a gente considera, sei lá, em alguns casos muita gente considera inferior, que seriam as plantas, por não apresentarem sistema sensorial de dor, o que é bastante subjetivo também, porque já existem trabalhos mostrando que elas têm uma relação com o ambiente sensorial de uma forma bastante ampla. Mas enfim, o último tema foi sobre agrofloresta, né? Mandei 2 documentários para vocês poderem assistir, um bem técnico, outro um pouco mais na prática, assim. Em um deles, quem fala bastante é o Ernest Gold, né? Ernest Gold, acho que é o nome dele, que é o pai da agroecologia no Ocidente, principalmente, né? E é uma área bastante interessante de vocês vasculharem, tá? Porque a agroecologia, ela traz várias maneiras a gente diminuir o impacto que hoje o ser humano causa na natureza para conseguir alimento. E a principal vertente da agroecologia nesse aspecto hoje é a agrofloresta, tá? Que seria um método de produção de alimento, né, produção de vegetais, de uma forma que impacte menos o meio ambiente, tá? É claro que a agrofloresta ela faz sentido se dedicar energia sobre ela, uma vez que outros problemas muito mais danosos à natureza forem resolvidos, né, que é o caso do consumo de carne. Então, não faz muito sentido lógico a gente gastar uma energia absurda construindo uma agrofloresta para diminuir o impacto na terra, para a produção de algumas plantas, etc., sendo que esse método de consumo, de produção de carne continua e áreas gigantescas são desflorestadas para você construir pasto, para você poder criar animais, né, bovinos, etc., para continuar esse consumo exacerbado de carne e, inclusive, muito ruim para a saúde, tá? Então, eu não vou ficar retomando as discussões dos outros encontros, então eu vou ficar um pouco mais na agrofloresta, tá? Então vamos supor, numa utopia aí, que a gente consiga colocar na cabeça do ser humano de que o consumo de carne é exagerado, que a gente precisa mudar essa forma, e que numa utopia o ser humano entendeu isso e começou a criar somente poucos animais para consumo de carne, e esses animais não são torturados, vivem livres, etc. Então vamos pensar agora em focar nossa energia ao vegetal, que é a maior parte da nossa alimentação. As primeiras coisas, as primeiras perguntas que são colocadas quando se fala em agrofloresta, e até fiz um comentário para a Laura, que ela comentou sobre a agrofloresta, eu fiz um comentário aqui com algumas perguntas, né? A primeira que eu fiz, que fazem muito para mim e para quem trabalha com a agrofloresta é: mas a agrofloresta conseguiria atender a demanda total de alimentos para a população? É uma pergunta. E aí a Laura coloca, né, que ela acha que precisaria de um grande custo envolvido para isso acontecer. Então vamos lá. Para atender a demanda total da nossa população, a gente precisa de bastante alimento. Porém, hoje, existem vários estudos mostrando que a produção de alimento no nosso planeta ela é muito maior do que o que seria necessário para alimentar todo o planeta. O que acontece é que a gente tem um descarte gigantesco de alimento e que não deveria estar acontecendo. Então, junto com essa utopia do consumo da carne, como um problema resolvido, teria que se resolver esse problema do descarte também. Que muito alimento é jogado fora, né? Então, pensando nesses estudos que são muito bem embasados em ciência, que foram produzidos de uma forma muito correta,
a gente entende que talvez não seja necessário uma grande demanda de produção agroflorestal para atender a alimentação de todos os seres no planeta, todos os seres humanos no planeta. Porque provavelmente a gente precisa produzir muito menos do que a gente produz hoje, se o consumo for consciente, tá? Então essa é a primeira pergunta que dá para responder de forma bastante direta, tá? É claro que o custo talvez aumente, porque no processo de agrofloresta você não tem a máquina envolvida, né? Que eu acho que inclusive é uma outra pergunta, né? Tá aqui, ó. A agrofloresta não permite o maquinário. Isso não seria extremamente custoso? Na verdade, e quando eu falo na verdade, é essa verdade baseada em ciência, se você tira a máquina, você emprega humano. É claro que vai aumentar a mão de obra humana para isso, porém essas pessoas vão estar empregadas, vão estar trocando com o planeta um trabalho dela. Isso resolveria vários problemas ao mesmo tempo. Você diminuiria o desemprego no planeta hoje, colocaria pessoas para trabalhar, né, na Terra, e com certeza a produção desse alimento seria muito mais saudável, porque você não teria uma máquina fazendo isso pelo ser humano, né? O que pode acontecer de perda por máquina, etc. Se você tem o ser humano, você vai estar ali, vai estar colhendo, vai estar envolvendo outras pessoas, vai ter uma energia sendo dedicada a essa ação, que pode voltar inclusive para o ser humano. Então, obviamente, aumentaria o custo que você teria para comprar o alimento, mas esse custo seria revertido em vários benefícios para a humanidade, que seria o emprego de outras pessoas que estão desempregadas e esse afeto humano com relação ao alimento que vai ser consumido por nós. Então, aí vai entrar um aspecto que talvez cabe a nossa reflexão. Será que a gente realmente valoriza o nosso alimento quando a gente compra? Será que quando a gente pede desconto num quilo de tomate, faz sentido? Sendo que a gente não pede 1 centavo de desconto na hora que a gente compra um iPhone, né? Então é importante fazer essa reflexão, porque às vezes a gente não dá o valor para as coisas que têm que ser valorizadas, né? A alimentação talvez seja a coisa que a gente tem que mais valorizar no planeta. Então cabe essa reflexão. Será que a gente paga o justo pelo alimento que a gente está consumindo? E a última pergunta que eu fiz, que dentre as 3 mais comuns, mas em todos os ambientes a agrofloresta é possível? Bom, como tudo no planeta, tem que ser adaptado para o local, né? Já diria Darwin, né? O ambiente vai selecionar o que está mais adaptado. Então, para determinadas regiões, tem determinados tipos de agrofloresta. Ah, professor, mas no deserto não tem floresta. Não, não tem. E aí teria que ser trabalhado o que hoje já é feito em algumas áreas, que seria o início de uma floresta nessas regiões. Isso demandaria água, demandaria energia para isso acontecer, e é claro que envolveria um custo financeiro. Mas aí, colocando aquela reflexão anterior, talvez faça sentido a gente dedicar energia e dinheiro a esse tipo de processo, uma vez que ele vai resolver um problema do planeta que pode ser um problema nosso em pouco tempo, tá? E aí, mais para ilustrar um pouco, muita gente coloca, né? Vamos pegar essas áreas que tem floresta e vamos fazer produção ali. Hoje os estudos mostram que é muito mais rápido e muito mais viável você iniciar uma agrofloresta de um pasto que está totalmente degradado, sem nada, e começar dali do zero, do que você pegar uma floresta nativa para fazer isso. Porque a floresta nativa ela já está no seu clímax ecológico. O que significa isso? Tudo que ela demanda ali, ela produz, ela consome. Se você começar a colocar um alimento para ser produzido ali, você vai interferir nessa lógica natural daquela floresta. Então não é o processo mais viável hoje. O viável é a gente pegar toda essa área que está degradada e fazer um replantio nessa área. E aí imaginem que lindo nessa utopia, né? A gente consegue um ser humano consciente do consumo da carne, diminui esse consumo, que é extremamente alto, você diminui a produção de animais, ou seja, pastos vão ser liberados por falta de animais que a gente não vai estar produzindo ali, e esses pastos podem voltar a se tornar uma floresta, e no caso uma agrofloresta, uma floresta que vai produzir alimentos para nós humanos, tá? Essa relação ela é direta, ela envolve o egoísmo humano aí em tudo que eu falei, tá? De longe a gente está discutindo aqui empatia com outros seres vivos, a gente está discutindo só o ser humano aqui. E aí, para não prolongar essa discussão, eu vou me manter ainda nesse aspecto, tá? No egoísmo humano e tentando resolver o problema humano, que já é um problema bastante grande, tá? E aí, depois disso, talvez um segundo passo seria refletir sobre essa empatia com outros seres vivos, se o ser humano é tudo isso que a gente julga, tá? Então,
A agrofloresta, ela sim, ela traz várias ideias e vários pontos positivos para essa mudança, tá? Eu tô com essa camisa para fazer esse último encontro e não é à toa, tá? Essa camisa do Movimento Sem Terra, porque existe um preconceito gigantesco com essas pessoas. Muita gente fala desse povo, mas não conhece esse povo. Nunca viveu com esse povo, nunca teve contato com esse povo para poder falar o que falam sobre eles, tá? Eu já vivi, passei um tempo com essa galera, produzi junto com eles, me alimentei com eles. Então assim, é preciso você vivenciar na prática as coisas antes de fazer um julgamento. E é lindo o trabalho que esse povo faz. Lindo e ao mesmo tempo, eu não acredito que grande parte da população humana faria o que eles fazem, porque a quantidade de energia que você desgasta no que eles fazem ali é gigantesca. E tem que ter muita força de vontade para fazer o que eles fazem, tá? Nessa quarentena a gente vivenciou uma realidade muito importante de ser ressaltada aqui. O alimento que chegou pra gente nessa quarentena, boa parte veio desse movimento, dos assentados, do Movimento Sem Terra. Então a gente tem que dar valor para esse povo. Ao invés de criticá-los e julgá-los da forma que muita gente faz, a gente tem que aprender a valorizar esse povo. Esse povo produziu alimento para muita gente em forma de doação. Enviaram alimentos, toneladas de alimentos para várias regiões do Brasil que não estava chegando alimento por causa da pandemia, e não pediram nada em troca, né? Nem reconhecimento, porque eles não fazem isso. Quem reconhece esse trabalho é quem conhece esse povo, que já viveu com esse povo e que vem aqui nesses meios para fazer esse reconhecimento. Mas é um povo que não quer esse reconhecimento. O que eles querem é liberdade para poder trabalharem, ter um lugar para morar e fornecer em troca a nossa essência para a vida, que é o alimento, tá? Então, eu não vou ficar falando aqui por horas desse movimento. Eu quero que vocês procurem saber sobre eles, tá? Principalmente para aqueles que fazem julgamentos negativos sobre esse movimento, tá? Então, vamos fechar esse módulo aqui. Independência alimentar, refletir sobre tudo que a gente falou, refletir sobre o que é o alimento no nosso corpo, tá? Tem milhares de documentários que vocês podem buscar sobre isso. O documentário sobre agrofloresta tem um monte na internet, no YouTube, completos em português para vocês acessarem, tá? Diferente de outros temas que às vezes não estão liberados de forma tranquila para você acessar, a agrofloresta, o pessoal que faz vídeos sobre a agrofloresta disponibiliza, porque é algo que tem que ser irradiado. Pra gente é a solução para a humanidade, a agrofloresta, tá? Então procurem, tem muitos vídeos na internet, várias populações que fazem vídeos na prática, o que você vai ver é o dia a dia dos caras ali produzindo. É muito legal para vocês vivenciarem e até para estimular vocês de estarem nesses ambientes com esse povo produzindo junto, tá? Fazer uma vivência que seja, tá? Não precisa dedicar a vida a isso, mas vocês podem fazer uma vivência nessa área para entender o que é isso. Beleza? Vamos fechar esse módulo, ainda tem aí algumas horas para vocês poderem fazer comentários aí no vídeo. Eu vou estar aqui com vocês para responder, para a gente poder conversar um pouco. Eu posso fazer alguns áudios, inclusive, para responder algumas dúvidas que vocês tenham. Mas eu peço que vocês participem, né? Foram poucos que participaram desse módulo. Eu não sei se todos que estão inscritos estão assistindo os vídeos, os documentários, etc. Mas é importante que vocês comentem ali para eu saber, tá? Que vocês estão aqui, que vocês estão acompanhando. E vamos junto nessa evolução humana aí, né? Não necessariamente positiva, mas a gente tem que mudar. Que seja para um negativo. A gente não sabe, mas a gente precisa mudar, tá? Porque do jeito que a gente está fazendo, a gente já tem comprovações de que não está dando certo. Beleza? Abraço para vocês. Para quem eu não vê, não falar até o fim desse módulo, vamos torcer para no próximo semestre a gente estar junto na escola, presencialmente, para continuar construindo o conhecimento. Beleza? Um abraço a todos e juízo nessas férias, hein? Não vão fazer besteira. Mantenham mais um mêsinho em casa aí para segurar a onda e acabar de vez com esse surto dessa pandemia. Beleza? Abraço!